Olá, é um prazerzaço aí ter cada um de vocês aqui hoje, nesse dia, podemos dizer mais um dia, mais um ano, né, histórico aí, dessa publicação, né, que é o Anuário da Reciclagem, que aí é um trabalho árduo aí entre a ANCAT e o Instituto Pragma, né, parceiros de longa data aí nesse processo, nesse trabalho. Então, eu quero cumprimentar e dizer a alegria nossa de catadores e catadoras que estamos aí acompanhando, equipe técnica, governo, né, e todos aqueles que estão envolvidos com esse tema da reciclagem, com inclusão dos catadores. É uma alegria ter esse documento, que é um documento que ele relata, né, a realidade, né, dos catadores em todo o Brasil, no ponto de vista da sua produção, da sua produtividade, do seu trabalho, da questão da econômica. Nós vamos falar muito sobre isso. Então, eu queria passar logo para o Johnny, para que o Johnny também possa fazer suas considerações iniciais. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde a todos. Quero renovar aqui os cumprimentos do Roberto, agradecer a presença de todo mundo aqui, dos nossos parceiros, apoiadores do anuário aqui, construtores desse anuário, né? Acho que, como o Roberto falou, é uma produção aqui da Pragma e da ANCAT, mas é uma produção que conta com a contribuição de todo mundo, né? A gente tem hoje um conselho editorial no anuário, né? Depois eu vou comentar isso mais na frente. Só para vocês entenderem a dinâmica do nosso evento hoje, a gente vai iniciar logo após aqui a minha fala com uma fala do secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, o secretário André França. A gente vai ter depois a apresentação de alguns dados, os dados mais relevantes do anuário, que vai ser feita por mim, pelo Roberto e pela Verônica, que é da LCA, nossa parceira na produção do anuário. A gente vai ter também depois alguns comentários de parceiros aqui que estão engajados nesse tema. Então, a gente tem aqui a presença da Rose, que é da BIPEC, do programa Dema para o Futuro. A gente tem a Ana Virgínia, que é da Clabin, grande parceira, o Rodrigo, que é um parceirão aí da Coca-Cola. A Coca-Cola tem uma história nesse processo, né? A Gabriela da Avina. A Avina, vale dizer aqui que a Avina foi uma das primeiras apoiadoras da construção do anuário, ainda quando estava na ideia, antes com a nossa querida Ana, né, que ficava à frente da Avina. Imediatamente, quando a gente trouxe a ideia, ela já abraçou, foi muito legal. Então, a gente vai ter isso, vai ter um espaço aqui para trocar algumas perguntas. A gente vai ter, durante as falas aqui, alguns vídeos de parceiros sendo apresentados, parceiros que não puderam estar aqui na bancada conosco hoje. Então, é um grande prazer mesmo ter todos vocês aqui, compartilhar nesse final de ano, um segundo ano muito difícil, né, ainda de pandemia. A gente está num processo de superação pessoal, emocional, física, né, em cada um dos lugares onde a gente trabalha, desenvolve as nossas atividades. Mas para a gente é um grande prazer poder terminar esse ano aqui compartilhando esse momento tão especial com vocês. E queria já de imediato convidar para fazer uso da palavra o secretário André França, né? O secretário André é uma pessoa hoje importante dentro do Ministério do Meio Ambiente, que trata desse tema e que vem ajudando na construção do processo de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. Então, queria aqui, em nome da ANCAT, em nome da Pragma, né, o Roberto fez todo um esforço aí, né, Roberto, de tentar de colaborar mesmo junto conosco para a gente poder ter a presença do secretário aqui, e queria de imediato passar a palavra para o secretário André França, para que ele ficasse à vontade aqui para falar um pouco para a gente desse cenário da Política Nacional de Resíduos e, né, todo esse trabalho também junto com os catadores, os desafios que a gente tem. Secretário, por favor, fique à vontade. Ao que parece, ele caiu aqui, Roberto. Não sei se você consegue... Ah, não, ele está aqui ainda. Ele está aqui, eu acho que está com o microfone É, fechado. talvez Talvez. seja isso. Sei.
Deixa eu dar uma... Eu acho que... Eu acho que o som dele, Roberto, que não está... Pedindo aqui, eu vou dar uma ligada para ele, ver se ele... Enquanto o Roberto liga, então, Roberto, eu vou passar um primeiro vídeo daqueles Bom, que a boa. gente vai passar, que aí a gente vai ganhando um tempinho aqui, né? Vamos lá. Olá, meu nome é Fabrício Soler, sou advogado, especialista em direito dos resíduos. Gravo esse vídeo para cumprimentar o Instituto Pragma e a ANCAT pelo belíssimo e consistente trabalho do Anuário da Reciclagem. Talvez hoje a principal publicação do país que consolida dados fidedignos, reais, de origem, né, origem primária das entidades cooperativas e associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então fica aqui meus cumprimentos pelo belíssimo trabalho, pela consistência dos dados, dos números, e que isso certamente ajuda não só a prosperar a cadeia da reciclagem, mas fundamentalmente aos programas e projetos de logística reversa. Então, uma referência a esse material publicado, e fica aqui meu registro de cumprimentos aos envolvidos diretamente, Instituto Pragma e ANCAT, pelo belo trabalho realizado. Bom, vimos aí uma fala do Fabrício, é um parceiro grande aqui, acho que com todos aqui trabalha, né, e desenvolve ações, é alguém que hoje tem uma propriedade grande desse tema, né, no país, e a gente ficou honrado aí de ter essa manifestação dele. Roberto, eu não sei se a gente conseguiu resolver o problema do som aí do secretário. Eu vou, enquanto isso, Roberto, eu vou passando aqui alguns outros vídeos. Ô, Johnny, desculpa, ele já vai entrar, tá? Ele já está podendo entrar, ele vai poder ficar 5 minutos, que ele está com uma agenda aí que... Tá? Beleza. Então, eu acho que entrou agora. Secretário, você nos escuta? Deve ser algum problema. Oi, André. Oi, Roberto. Tudo bem? Bom. Espera aí, deixa eu só habilitar aqui o vídeo. Tá joia. Obrigado, André. Johnny, você. Vamos lá. Secretário, prazer tê-lo aqui conosco, viu? Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui da Pragma e da ANCAT. Para a gente, esse momento é um momento muito importante. O anuário é um documento estratégico para a gente, para a Política Nacional de Resíduos, e a gente queria muito ouvi-lo aí, e fique à vontade, por favor. Certo, obrigado. Agradeço ao Roberto, a você, Johnny, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento do lançamento aí do Anuário da Reciclagem, feito aí pela ANCAT. Vejo que tem uma pauta muito interessante aqui. Dizer que a gente passa por um momento importante da reciclagem, né? E antes disso, só um rápido balanço, né? A gente está aí completando 2 anos e meio, um pouquinho mais, do programa Lixão Zero, né? Lançamos lá em 2019, com uma meta principal da erradicação dos lixões, mas todos nós sabemos que não basta só encerrar o lixão, né? A gente tem que substituir essa destinação inadequada nos lixões pela destinação adequada, que passa pela ordem, pela prioridade que a lei indica, né? A partir do momento que um resíduo é gerado, a reutilização, a reciclagem, o tratamento. Por última opção, a disposição final, que tem que ser ambientalmente adequada. Esse prazo, que foi postergado algumas vezes no passado, foi repactuado no novo marco legal de saneamento
para ocorrer até 2024, né, seguindo aquela progressão. E o programa Lixão Zero a gente formulou e implementou com o objetivo de tirar a Política Nacional de Resíduos Sólidos do papel, que é uma política avançada, né, à frente do tempo, ainda é moderna, mesmo passados aí 11 anos da sua publicação, mas nós identificamos que precisava tirar do papel, né? E o Lixão Zero ele veio com esse objetivo. São 2 ações estratégicas. Na primeira, que é a erradicação dos lixões, já são 645 lixões encerrados desde 2019, há uma queda de 20% em relação ao histórico, né, ao janeiro de 2019, e naquilo que compõe as outras ações, a ação 2, 3 e 4, de melhorar a coleta seletiva, a reciclagem, a valorização dos orgânicos, nós estabelecemos uma busca por recursos, né? Teve recurso do orçamento, teve recurso do FDD, teve recursos outros, multas que estamos buscando agora, e fechamos, até conversava com o Roberto há algumas semanas, né? Fechamos com algo em torno de 40 milhões de reais investidos, beneficiando direto e indiretamente cooperativas e associações de catadores de todas as regiões do país. Ainda ontem eu estava em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, onde entregamos os caminhões, os equipamentos lá para a cooperativa Ecos do Verde. Também entregamos em Campo Verde, no Mato Grosso, em Orlândia, São Paulo, há cerca de 15 dias, uma cooperativa que tinha perdido tudo no incêndio em abril, e felizmente, né, a gente conseguiu recuperar equipamentos, caminhões, veículos, PEVs, e a partir da nossa ida lá, no início do mês agora, foi restabelecida a coleta seletiva. Então, somando tudo, aí de abril de 19 para cá, a gente tem algo em torno de 40 milhões de reais do Ministério do Meio Ambiente, parte desse recurso em parceria com o Ministério da Justiça, o Fundo de Direitos Difusos, que chegou na forma de equipamento, de veículo, coisas concretas, né? Mais do que um plano, um diagnóstico, que também são importantes esses documentos, mas não adianta só desenvolver papel. Então, desde o primeiro momento, o Roberto acompanhou isso desde lá do lançamento do programa, a minha preocupação foi fazer chegar na ponta. Como é que a gente faz chegar na ponta algo que vai melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas? Lá em Campo Verde tinha a senhora de 70 anos que antes do programa estava no lixão ainda, né? Ou mesmo quando foram já para uma área coberta, tinham que levantar o peso manualmente. A gente comprou lá o guincho, comprou os equipamentos, comprou esteira, comprou, enfim, aquilo que leva. Compramos, inclusive, climatizador de ar, porque quem é do Mato Grosso sabe que lá é quente, né? Ou seja, aquilo que está ao nosso alcance, mas também sabendo que a gente tem um quadro fiscal de recuperação, né? Teve pandemia, repasse aos estados e municípios, né? O apoio dado ao governo federal, estados e municípios, tudo isso faz com que o dinheiro seja curto, mas mesmo sendo curto, nós conseguimos alcançar muitas cooperativas e associações de catadores, com investimento direto, compra de equipamento, veículo e tal, 40 milhões mais ou menos. E de outra sorte, nós vemos que é importante avançar em outros instrumentos da política. Lançamos o CINIR, que era um sistema guardado desde 2010, né, sem gastar dinheiro público com isso, e hoje a gente já tem muito mais informações sobre a gestão de resíduos no país. Nas próximas semanas, vou deixar aqui um anúncio, nas próximas semanas vamos lançar o CINIR+, Roberto. O que é o CINIR+? Vocês vão conseguir visualizar georreferenciado toda a informação declarada da gestão de resíduos num mapa. Então, são mapas com camadas de informação que você seleciona as camadas de interesse, você consegue ver todas as unidades de triagem, onde é que estão localizados, o fluxo de resíduos, mapa 3D, relatório instantâneo com a conformidade ou não dos 5.570 municípios, painéis interativos, um sistema que a gente colocou muita energia para ser um referencial para o mundo, não só para o Brasil, o CINIR+, que nas próximas semanas vai estar disponível. E por que é importante ter isso? Porque não adianta você ter alguns dados sobre gestão de resíduos.
né? Esses dados têm que estar integrados. Você tem que transformar dado em informação em conhecimento, e conhecimento em sabedoria. Com sabedoria você tem insights, você tem ideias, você encontra formas diferentes de fazer as coisas. Agora, você só tem sabedoria se você percorre essa trilha, transformar dados em informação, informação em conhecimento, conhecimento em sabedoria. Não tem atalho aí, né? Então, quando a gente chegou em 2019 e viu, não tinha sistema, não tinha plano, não tinha... Bem, temos que começar a estruturar essa casa. E a casa começa da fundação para o telhado, né? Não dá para fazer um negócio mais ou menos que depois comprometa a estrutura. Então, nesse sentido, o desenvolvimento do CNIR, a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que dá ali uma ênfase e toda uma atenção para cooperativas e associações de catadores, várias diretrizes e estratégias para aumentar a formalização e uma transição de um modelo que se mostrou ineficiente de assistencialismo para um modelo de empreendedorismo, ou seja, transformar o catador num empresário, para que ele tenha lucro, para que ele se desenvolva, para que ele seja independente de ajuda do governo, né? Essa é a nossa intenção. E, com isso, temos, de forma bem sucedida, avançando na coleta seletiva, alguns acordos que já vêm sendo assinados que envolvem as cooperativas na logística reversa. A gente sabe que não é todo e qualquer sistema de logística reversa que dá para integrar cooperativa, que alguns, inclusive, são de resíduos perigosos, né, como óleo lubrificante usado, contaminado, para não expor a segurança das pessoas, mas naqueles em que a gente vê a possibilidade, a oportunidade, como no eletroeletrônico, a gente tem buscado casar também a cooperativa como um prestador de serviço que alavanca a logística reversa. E, nesse sentido, eu posso dar alguns exemplos bem-sucedidos, como lá no Rio de Janeiro, em Manaus, que a central foi instituída dentro de uma cooperativa. Em Curitiba, o acordo assinado com a entidade gestora e com o município abrangeu as 40 cooperativas do município. No Rio de Janeiro, teve até uma sacada interessante, que é o cartão de crédito pré-pago, então a remuneração vai vir via cartão de crédito pré-pago, ou seja, são vários os estímulos, né, e o incentivo que a gente tem buscado nesse cenário. O plano de resíduos, ele vai dar uma alavancagem, porque ele vai colocar metas mais ousadas, vai estimular a formalização e tem ali diversas diretrizes e estratégias para o fortalecimento das cooperativas e associações de catadores. E temos também trabalhado, né, e eu penso que isso tende a ser um grande motivador para a gente ter uma boa arrancada e acelerada logo no início do ano. Isso está em trabalho, então a gente ainda está formatando melhor a ideia, mas a instituição de créditos de reciclagem, por meio do qual as cooperativas poderão ser recompensadas financeiramente por aquelas massas de resíduos que são destinadas à reciclagem e, assim, não são levadas para o aterro ou, em caso pior, para um lixão, né, como ainda acontece em alguns municípios. Então, o que a gente busca estruturar, cooperativas e outros que queiram participar, né, eu acho que esse é um mercado que tem que ser aberto para a pessoa que queira, com boa vontade, determinação e tem uma bicicleta, ela possa fazer o serviço também. A gente sabe que muitos catadores ainda estão na informalidade, então a gente não pode... a gente tem que incentivar a formalização, mas, ao mesmo tempo, não fazer um sistema fechado que alguém que tenha determinação, boa vontade, também não possa fazer sua parte nesse sistema. Então, nesse sentido, a gente estrutura um sistema de certificado de crédito de reciclagem, onde todos que colaboram com a reciclagem, coleta seletiva, logística reversa, possam ter um retorno financeiro da venda desse crédito. Então, com isso, além da venda do reciclável em si, né, a gente busca estruturar um modelo onde esse crédito possa ser transacionado com aqueles que têm as obrigações da logística reversa, as metas a cumprir, e isso faz com que haja investimentos concretos para o desenvolvimento de cooperativas e associações de catadores e outros operadores que queiram participar, que queiram colaborar, porque num cenário em que, se a gente pegar só resíduo sólido urbano,
são gerados 80 milhões de toneladas por ano, né, o número mais recente da Brel, 82 milhões de toneladas por ano, e o que se acumulou nas últimas décadas, né, algo na casa de 35 milhões de toneladas por ano sendo descartado no meio ambiente, o que está sendo revertido agora com o programa Lixão Zero, tem muito material para ser recuperado, tem muito material para ser reciclado, e fortalecendo quem já faz esse trabalho é um bom caminho para acelerar e a gente ter o desenvolvimento também das condições de trabalho de quem trabalha com a reciclagem. Eu tenho dito nas nossas ações de entregas, com as cooperativas todas que a gente tem visitado pelo Brasil, quando a gente melhora a qualidade de vida dentro da cooperativa, a gente melhora a qualidade de vida fora da cooperativa, porque melhor é o serviço prestado à sociedade, melhores são os resultados alcançados e todos os benefícios vindos da reciclagem, né, desde a preservação dos recursos naturais, do que se evita com a poluição que vem do descarte inadequado, com a redução do consumo de energia, dos gases de efeito estufa, com a geração de empregos verdes, enfim, são tantos benefícios que a gente tem a convicção de que esse é um bom caminho a seguir, é um bom caminho a fortalecer, e o que a gente busca justamente é quais são os instrumentos e os caminhos que a gente pode colocar à disposição da sociedade para a gente ter um rápido crescimento do setor nos próximos meses, e é nisso que a gente está trabalhando, né, para que nas próximas semanas a gente tenha muitas boas notícias. O CNIR+, o Plano Nacional de Resíduos com as metas ambiciosas, puxando a reciclagem para cima, sistema de créditos valendo, ou seja, vários instrumentos novos que vão alavancar e fazer a gente decolar desse patamar estacionário que a reciclagem ficou nos últimos anos para algo compatível com uma das maiores economias do mundo, que é o Brasil. Obrigado, André. Obrigado pela participação. A gente sabe aí o empenho, né, da Secretaria, a gente vem se dialogando, né, com o ANCAT, bastante com a Secretaria, de forma específica com o André aí, e a gente sabe toda a intenção, né, da participação, né, dos catadores, é um pouco isso, a lógica do anuário também, trazer os catadores nessa lógica profissional, né, como profissionais nesse processo, e tudo que, na verdade, que o anuário vem apresentando dialoga, na verdade, com as estratégias aí de fortalecimento dos catadores. Então, eu queria agradecer muito aí, mais uma vez, pelo tempo. A gente sabe que você estava bastante tarefado, mas tirou um tempinho para estar com a gente aí, por a importância desse anuário, né, Johnny? Isso aí, André. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui, por compartilhar conosco aí as novidades do Ministério. E saiba que, de nossa parte aqui, a gente também está à disposição para colaborar, porque acho que a intenção de todo mundo aqui é ver a reciclagem crescer no país. Tem muitas boas ideias, muita gente fazendo muito boas coisas, e acho que se a gente junta as nossas boas ideias, dá uma coisa melhor ainda. Então, muito obrigado, viu, André, por essa presença. Obrigado, parabéns, Johnny, parabéns, Roberto, parabéns, ANCAT, todos aqueles que estão acompanhando, parabéns por mais esse anuário. Deixo aqui uma mensagem de boas festas, um Feliz Natal, um 2022, com ainda mais reciclagem no nosso país. O Ministério do Meio Ambiente está à disposição para o diálogo e para a solução dos entraves que ainda limitam a reciclagem no país. Contem sempre com a nossa secretaria, com o Ministério nesse sentido, e agradeço mais uma vez pelo convite. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado, André. Bom, dando sequência, né, Roberto, aqui, a gente vai já de imediato começar a apresentar aqui alguns números do anuário. Eu vou falar aqui sobre a primeira parte, depois eu vou dividir com o Roberto e depois a Verônica vai fechar aqui com a gente, tá? Então, acho que um primeiro ponto aqui, né, a ANCAT e o Instituto Pragma desenvolveram aí com muito esforço para garantir que o anuário pudesse ser realizado esse ano. Foi um ano muito difícil, a gente sabe, inclusive acho que não só para as cooperativas, para as empresas, acho que para todo mundo foi um ano bastante difícil, foi o segundo ano de pandemia. Aqui a gente traz um quadro, né, dos nossos parceiros aqui,
Coalizão de Embalagens, que é uma parceira importante nesse processo. Vi que o César Fac, o secretário executivo da coalizão, está aqui. A Abralatas, né, sempre, né, Roberto, junto conosco. A Abvidro, a Novelis, que é, né, uma nova parceira nesse circuito, né, o Sindinessa também, que chegou esse ano, né, os 3 programas, né, os 3 maiores programas estruturantes de logística reversa do Brasil, hoje, que desenvolvem a sua agenda com base na organização de cooperativas e associações de catadores. Eu acho que foi importante a gente ter aqui a presença do secretário, e acho que cada vez mais a gente fazer chegar no Ministério do Meio Ambiente a importância que programas estruturantes têm para a logística reversa no Brasil, e aí o Dê a Mão para o Futuro, o Reciclar pelo Brasil e o Recupera aqui disponibilizaram seus dados para serem analisados aqui no âmbito do anuário, juntamente com a Coalizão de Embalagens. A LCA, que é uma grande parceira técnica, a gente começou essa caminhada, né, Verônica? Já se vão aí 3 anos, e é uma produção importantíssima. A gente, acho que todo mundo conhece aqui a seriedade da LCA e a qualidade do trabalho. A LCA foi, inclusive, responsável por construir, né, o documento que trouxe os parâmetros de viabilidade técnica e econômica do próprio Acordo Setorial de Embalagens, então não poderia estar de fora aqui. A Coca-Cola, que, né, o Rodrigo está aqui com a gente, é uma grande parceira e tem uma história de apoio aos catadores no Brasil, tão longa quanto é longa a história de trabalho da Avina com os catadores também, né, que tem todo um processo aí de construção, junto com o Movimento Nacional dos Catadores, com a ANCAT. A Klabin, então, a gente tem também aqui uma empresa aí do setor da indústria mesmo, né, de embalagens, e que entrou muito forte. A Ana está aqui conosco, vai comentar. E a Abipec, né, representada aqui pela Rose, que também é uma parceira de longa data. Eu sempre digo, a Abipec, antes de ter acordo setorial, assim como a Coca-Cola, já fazia projeto para os catadores, né? Então, acho que a gente se sente, né, Roberto, muito confortável aqui com todos esses parceiros junto conosco, né? Eu queria comentar para vocês rapidamente alguns aspectos gerais aqui sobre os dados do anuário, né? O relatório técnico do anuário, ele vai ser disponibilizado para todo mundo a partir de segunda-feira, né? Nós somos muito rigorosos aqui na parte técnica, então a gente fez um conjunto de revisões para não ter qualquer tipo de erro aqui, desvio, mesmo que no detalhe. Então, a gente está finalizando agora a parte, né, da identidade visual do anuário mesmo. Ele vai trazer a abordagem de mais temas do que aqueles que nós vamos apresentar aqui. A gente trouxe esse ano, por exemplo, um texto falando do novo prazo para a erradicação dos lixões, que resulta lá do marco legal do saneamento. A gente vai poder identificar a distribuição geográfica das cooperativas, as quantidades de materiais que foram recuperados, o que isso gerou em termos de resultados econômicos. Então, todo esse percurso do anuário, ele foi muito bem construído aqui entre a Pragma e a ANCAT, né, Roberto? Foram muitas reuniões para que a gente chegasse num roteiro. A gente estruturou também um conselho editorial do anuário. Então, queria agradecer aqui também as pessoas que compõem esse conselho editorial, além das equipes da Pragma e da ANCAT, né, que coordenam esse processo. A gente tem uma contribuição muito importante da Jaqueline Rutkovs. O sobrenome dela é difícil mesmo de pronunciar, então a Jaque me perdoa. A Jaque é uma estudiosa da área, né, já produziu muito conteúdo que orienta muitos de nós aqui. A gente tem também aqui, junto conosco, nesse anuário, o Ed Merendino, no editorial, que é hoje secretário executivo do Reciclar pelo Brasil. É uma pessoa que entende muito desse assunto e colaborou imensamente. A gente também tem a Emília, né? A Emília, por coincidência, tem o mesmo sobrenome da Jaque, então não vou pronunciar aqui, Emília, o teu sobrenome para não errar de novo. Mas a Emília também tem um conhecimento vasto, tem dado contribuições
muito decisivas para esse tema no Brasil, né? O Ricardo Absaf, todos aqui, eu acho que muitos aqui conhecem, o Ricardo trabalha na ABPEC, né, muitos anos tocando o programa de A Mão para o Futuro junto com a Rose, é um estudioso da área, tem produzido muito assim para a gente conteúdos que têm a ver com essa questão da reciclagem dos catadores, a própria LCA que está conosco em pensar tudo isso, enfim. Então, peço perdão aqui, tem equipe da ANCAT interna que está empenhada nisso, o Marcelo, o Rafael, a equipe de comunicação aí, o Moreno, a Lívia, o Moisés, a equipe aqui da Pragma, o Fernando, a Júlia, a Luciane, o Felipe, a Bia, o Pedro, enfim, tem uma turma aqui atrás da cortina, né, Roberto, que se empenhou muito para a gente chegar nesse resultado. Eu quero agradecer aqui muito, muito o empenho de todos aí, as noites mal dormidas, as preocupações, que acho que a gente vai, espero que vocês também gostem, dividir com vocês um enorme resultado aqui, um resultado positivo aqui. Tá? Bom, eu queria também trazer para vocês qual é a dimensão desse trabalho que a gente fez. A gente tem uma base de dados do Anuário da Reciclagem, né? A gente tem aqui 1.850 cooperativas e associações de catadores que estão cadastradas na base de dados do anuário, e esse é o nosso universo, né? Dentro desse universo, a gente teve uma parte dessas organizações que responderam à pesquisa, que foram 651. Né? Aqui é importante dizer que a gente teve determinadas perguntas, até pelo perfil, pela realidade diferente de cada organização, a gente teve momentos aqui em que algumas perguntas foram respondidas por uma parte das organizações, em outros momentos por outra. Mas a quantidade total de organizações que responderam à pergunta foi de 35%. A depender da pergunta, a gente oscila entre 13% e 35%. Mesmo que nós aqui olhássemos para o mínimo, que é 13%, a gente já teria uma amostragem aqui que, do ponto de vista do rigor técnico e científico, é muito significativa, e por isso os dados no anuário trazem um retrato muito, muito fiel do que é a realidade de atuação dos catadores no Brasil. Essas 561 organizações, é importante dizer, porque dá a dimensão da importância dessa amostragem, estão distribuídas em 561 municípios que juntos abrigam 132 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, para vocês verem a importância dessa amostragem, porque ela é representativa de onde vive boa parte da população brasileira. Antes de passar para o Roberto, só para não ser injusto aqui, eu deixei de citar duas pessoas, né? Uma foi o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, eu acho que muitos de vocês conhecem aqui, ele é dirigente da Unicatadores, do Movimento Nacional de Catadores, e é uma pessoa muito importante aqui, sensata, e que nos ajuda a pensar e a dar esse formato para que o anuário foi, e também a Fabiana, que é a nossa diretora de inovação e sustentabilidade aqui da Pragma, que também teve junto conosco aqui, junto com a Paula também, que é da equipe de comunicação. Então, acho, Roberto, que eu não esqueci ninguém. Se eu esqueci, você me puxa a orelha aí, por favor. Isso mesmo. Boa. Roberto, desculpa, eu estava saindo do nosso script aqui. Eu tenho que passar um vídeo agora, desculpa. Vou passar mais 2 vídeos, aí o Roberto assume a rédea aqui de novo. Só um minuto aqui, gente. Queria, em nome da plataforma Reciclar pelo Brasil, deixar meus parabéns à Pragma e à ANCAT pelo lançamento da edição de 2021 do Anuário da Reciclagem. Essa importante publicação vem se tornando referência no que tange os dados de cooperativas de catadores em todas as regiões do país. Uma publicação robusta, uma publicação consistente, uma publicação que servirá de fonte para pesquisas e
todo o desenvolvimento dessa categoria e desse setor, ajudando a formular aí políticas públicas importantes no que tange a logística reversa, a coleta seletiva, a economia circular. Meus parabéns e que muitos outros venham nos próximos anos. O programa Recupera é um programa de logística reversa estruturante com abrangência nacional. Então, atualmente, nós trabalhamos aí em todos os estados do país e no Distrito Federal, dando assessoria técnica para cooperativas e associações de catadores, garantindo repasse de investimento para essas organizações e fazendo com que elas sejam inseridas no sistema de logística reversa, conforme preconizado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para nós é uma grande satisfação fazer parte do Anuário da Reciclagem, porque o Anuário da Reciclagem representa uma sistematização, uma consolidação de dados riquíssimos para balizar aí a concepção de políticas públicas, a atuação dos demais setores na cadeia de reciclagem do país e também criar aí uma série histórica para que a gente acompanhe os resultados desse trabalho que vem sendo desenvolvido há alguns anos e vai ser desenvolvido pelo futuro aí que vem pela frente. Então, para nós é uma satisfação muito grande fazer parte de uma iniciativa que dá acesso a essa informação para a população de forma pública, de forma fácil, né, e de forma completa. Então, para nós é uma grande satisfação estar aqui hoje. Muito obrigada. Roberto, contigo. Eu preciso da apresentação, eu não consigo compartilhar. Não, tô voltando aqui, Roberto. Estou voltando aqui. Vamos lá. Obrigado. Bom, agora nós vamos falar um pouco aí, né, desse lado, um pouco da distribuição, né, do perfil da distribuição geográfica dos catadores e catadores de material reciclável aí nas organizações, né, que foram analisadas, né? Então, pode passar, Jim, obrigado. Então, né, eu acho que talvez até uma confirmação daquilo que a gente sempre vem falando, né, que a questão, na verdade, que a maioria, né, são as mulheres aí catadoras que estão nas cooperativas, nas organizações, né? Então, elas, na verdade, são a maioria aí nesse braço, né, nessa engrenagem aí do nosso trabalho de catadores de material reciclável. Então, de 358 organizações analisadas, né, 9.754 são catadoras de material reciclável, né? Então, 9.754 catadoras e catadores, né? Então, homens e mulheres. E desses, na verdade, 54% aí são mulheres. Podemos passar? Isso é um pouco sobre a distribuição, né, dos catadores, essa distribuição geográfica, né, dos catadores nas suas organizações. Então, a gente tem aí, em média, aí no Centro-Oeste, possui a maior média, né, nacional, com 50 trabalhadores por organização, em média, né? Isso eu acho que isso muito puxando também para o lado de Brasília, né, que tem grandes organizações ali. Então, a gente tem uma concentração maior de catadores trabalhando nas organizações. No Sudeste, né, e na região Sudeste, é a mais representativa, concentrando aí 38%, né, dos catadores. Então, a maior concentração de catadores e catadores de material reciclável estão aí nessa região Sudeste. Na Norte, concentra-se 8% do total dos catadores e catadoras do país, porém possui a segunda maior média de trabalhadores por organização, totalizando em torno de 48. Então, pequena, muito poucas cooperativas, mas aonde tem, né, as organizações, nós temos números de catadores grandes, né, em torno de 48 catadores. Na região Nordeste, aí possui uma média de 27 trabalhadores por organização. Na região Sul, nós possuímos uma média de 41 catadores aí, catadoras por organização. E no Brasil, então, assim, né, foram 37, na média, no Brasil, em torno de 37 catadores aí por organização nesse estudo. Então, demonstra ainda que tem muito espaço para as organizações, né? Principalmente os catadores aí avulsos, né? Os catadores que não autônomos, que podem estar conectados com essas cooperativas que estão ao seu redor. Então, tem ainda campo de espaço para essas cooperativas concentrarem mais catadores para o seu trabalho. Podemos passar? A etnia e escolaridade, né, foi um ponto importante também, sempre que a gente traz para dentro do anuário, né?
Então, a maioria, né, eu não gosto dessa palavra pardo, para mim são pretos. Eu sou, na verdade, a maioria, né, assim, então nós temos os pardos, né, que aí, né, minha identificação, e temos também os pretos ali, que agora que eu vi, Johnny, tem os pretos também, né, que está ali em torno de 23,3%, né, e temos aí né, os brancos, né, com 31,9%, e os indígenas 0,6%, né, e os pardos, né, assim, né, os moreninhos, né, os mais, né, são então em torno aí de 44,2%, tá? No ponto de vista da escolaridade, ensino fundamental incompleto, eu acho que esse dado é muito importante, sério para o nosso país, né? Ele traz aí um sinal de alerta que precisamos melhorar, né, o acesso, né, à escolaridade, né? Nós tivemos conversando com um amigo agora recentemente, falou, olha, precisamos que todos os catadores e catadoras tenham acesso à escola, tenham acesso ao estudo, né? Então, é fundamental esse número, porque demonstra que nós precisamos ter programas de ensino aí, de acesso à escolaridade aí dos catadores. Então, nós temos 48% dos catadores aí ensino fundamental incompleto, né? 18% ensino fundamental completo, 12,5% aí de ensino médio incompleto, 12% de ensino médio, né? E ensino superior incompleto aí em torno de 1,4%, ensino superior completo em torno de 1%, e não escolarizado, que também é um número agora está pequeno aqui, mas é um número relevante, que é esse 7,1%, né? E eu queria só ressaltar esse número também, que é importante a gente trabalhar, que é esse número, na verdade, de 1% aí dos catadores que estão em ensino superior, né? Nós temos aí, né, nós podemos aumentar e melhorar essa demanda de catadores e catadoras aí que possam ter acesso ao ensino superior. Podemos passar? A renda média a renda média dos catadores ainda, infelizmente, né, foram analisados, na verdade, 290 organizações que formaram a renda, né? A renda em média nacional, ela está em torno aí de um salário, podemos dizer um salário, né, que é R$ 1.000,98. A renda ela se distribui da seguinte forma nas regiões. Na região sul, ela está em torno de 1.256, na região sudeste 1.111, na região centro-oeste 1.091, na região norte 975 e na região nordeste aí 973, né? Nós tivemos um aumento aí de 17,79 comparado aí ao ano 2020. Então, de qualquer forma, né, isso nós vamos falar mais na frente porque disso, né, porque teve uma oferta de demanda, né, oferta e demanda muito grande no período da pandemia, que deu um pouco essa contribuição nessa diferença no aumento aí comparado com 2020. Podemos passar? Eu continuo aqui, a LCA, né, Johnny? Oi, Johnny. Na verdade, antes de passar para a Verônica, Roberto, nós vamos comentar aqui só alguns pontos da pandemia, porque aí a gente já vai entrar nesse ponto aí que você trouxe, que eu acho que é um ponto importante da oscilação dos preços, né? Então, acho que aqui, pessoal, o que vale dizer? A gente trouxe aqui também, o anuário vai trazer um texto falando sobre a realidade dos catadores na pandemia. A gente teve um trabalho de monitoramento das organizações, especialmente feito pelo Reciclar pelo Brasil e pelo Diamant para o Futuro, que nos trouxe algumas informações assim bem importantes relacionadas ao funcionamento das cooperativas. Então, a gente teve ali, no mês de abril de 2020, que foi o pior mês da pandemia para todo mundo, algo em torno aí de 59% das organizações de catadores com funcionamento parcial
38% delas com funcionamento totalmente parado e só 3% funcionando normalmente. E aqui a gente ainda teve uma situação que foi o fato de que muitas cooperativas ficaram desamparadas, porque os serviços de coleta pararam, os pagamentos pararam, e aí a gente viu brotar uma série de iniciativas aqui de campanhas locais de solidariedade aos catadores. Teve uma campanha nacional, inclusive, que o Movimento Nacional dos Catadores esteve à frente, e que foram ações assim, bem importantes, que foram fundamentais para os catadores nesse período. A gente também viu uma preocupação muito grande das cooperativas com protocolos de segurança, né, para implementar protocolos de segurança, tentando prevenir em relação ao contágio da Covid-19. Acho que aqui é um dado importante que tem a ver com uma pesquisa que o Ricardo Abunsaf, inclusive, participou junto com a IEGO para tentar identificar como que as cooperativas se comportaram, que tipo de medidas foram adotadas. E aqui a gente vê, eu acho que a própria ANCAT, né, Roberto, o programa também Cidade Mais, o programa De Mão para o Futuro, o programa Recupera, programas que fizeram um esforço de viabilizar condições para que os catadores pudessem se proteger da pandemia, e também para mostrar que, bom, apesar da situação de pandemia, se houverem os cuidados devidos e se houver o investimento necessário para que esses cuidados sejam viabilizados, as cooperativas têm condição de desenvolver o seu trabalho com segurança. E aqui um último dado, também analisado no período da pandemia, que eu deixo aqui para o Roberto falar um pouco, foi essa oscilação aí do mercado durante esse período, né, Roberto? Eu acho que, eu gostaria que você desse o início, eu complementaria. Você está bem aí, por favor? Boa. Não, legal. Acho que aí, Roberto, vou falar um pouco das trocas que a gente veio fazendo aqui. A gente viu, né, que houve uma situação de oscilação de preços muito grande, né? Quando a gente compara, por exemplo, abril de 2020, a gente viu quedas como a gente nunca tinha visto. Acho que teve, né, Roberto, aquela situação lá de 2008, que foi bem complicada, mas o abril de 2020 agora foi difícil. Depois a gente viu um pico chegando em dezembro. Não sei se você quer complementar, Roberto, por favor. Eu acho que esse pico, né, foi muito importante, na verdade, para dois lados, né? Para a remuneração dos catadores, que até que nós vimos no slide anterior, né, que isso ajudou muito na contribuição da remuneração dos catadores, mas também teve uma lógica também do diálogo, né, da indústria, da importância de realmente dos catadores, né? Então, a indústria viu a importância, né, a indústria da reciclagem, a cadeia da reciclagem, viu o quanto é importante aí o trabalho dos catadores e catadoras e como é necessário incentivos, organização para melhorar o trabalho, né, dos catadores e catadoras. Então, eu acredito que esse período, né, demonstrou essa importância por conta da falta dos materiais, né? Teve muitas indústrias, inclusive, que tiveram que exportar, né, material por conta de não ter essa demanda que vinha da mão dos catadores, que pararam seu trabalho, muitas vezes por conta do próprio município, por conta da preocupação com o Covid, enfim, tiveram várias paralisações e isso diminuiu, dizendo, só para terminar, dizendo que aqueles 90% que nós dizemos que 90% dos materiais recicláveis passam pela mão dos catadores, isso foi dado na realidade no momento da pandemia. Antes da gente passar para a Verônica, eu vou colocar aqui o vídeo, então, de mais 2 parceiros aqui nossos que não puderam estar aqui conosco, mas que fizeram questão de mandar a sua mensagem aqui. Então, vamos lá. Eu quero aqui parabenizar a ANCAT, o Instituto Pragma, pela publicação e lançamento de mais uma edição do Anuário da Reciclagem, um documento que já se tornou uma referência de informações sobre esse setor no Brasil e, com orgulho,
já integra a base de dados do panorama dos resíduos sólidos no Brasil. É muito importante cada vez mais aprimorarmos as fontes de informação para termos o conhecimento adequado, atualizado e abrangente sobre as dinâmicas do setor, sobre as demandas e realmente podemos planejar adequadamente as soluções tão necessárias para avançarmos neste tema. Então é um prazer poder participar de mais essa edição de lançamento e parabenizar todos os envolvidos na compilação, consolidação e publicação desses dados da maior importância. Parabéns e sigamos em frente para justamente podermos avançar com uma gestão adequada de resíduos sólidos, da qual a reciclagem é um passo primordial. Um abraço! Olá, boa tarde. Meu nome é Luciana Figueiras, sou Relações Institucionais Governamentais do Sindinespa e nessa tarde eu vim falar para vocês do Anuário da Reciclagem da ANCAT 2021, essa valiosa ferramenta em prol da reciclagem de todos os recicladores do Brasil, em especial porque retrata o trabalho dos missionários da reciclagem, os catadores e as catadoras, que são nossos parceiros da reciclagem, nessa missão na economia dos recursos naturais. Sim, a reciclagem é a principal ferramenta para a economia de recursos naturais do nosso rico Brasil, porque nela retornamos os resíduos na qualidade de insumos para a cadeia produtiva e deixamos de nos valer dos recursos naturais para a produção de novos produtos para a sociedade. Então, uma ferramenta desta, trazendo riquíssimos conteúdos sobre o trabalho dos catadores e das catadoras e da importância de todos os recicladores do Brasil, para nós do Sindinespa, é de muita valia. Estar com a ANCAT nesse momento, parabenizando esse trabalho, mais uma vez produzido no ano de 2021, é uma grande satisfação. Muito obrigada, ANCAT, que possamos permanecer juntos por mais anos e anos em prol da reciclagem no nosso Brasil. Uma ótima tarde a todos e um ótimo ano novo. Verônica, com você. Vamos lá, boa tarde a todos. Dione, obrigado pela palavra. Queria começar aqui, antes de apresentar os números para vocês, só agradecer a ANCAT, a Pragma, pela parceria novamente. A LCA fica feliz de contribuir para essa iniciativa tão importante que é o Anuário para Avaliação da Reciclagem no Brasil. Então, ficou para mim aqui terminar essa apresentação dos principais números do anuário, né? Lembrando que aqui a gente está apresentando só os principais resultados mesmos da atividade das organizações acompanhadas. Um detalhamento maior vai ser apresentado no documento completo que o Dione disse ao início, será divulgado na segunda-feira para todos. Então, aqui, para finalizar, a gente vai mostrar esses principais números, começando pelo volume comercializado, né, de materiais recicláveis. A gente teve um total de reportes de 641 organizações que reportaram o volume comercializado, sendo delas 485 reportaram dados mensais e 156 dados anuais, com um total, então, de 326,7 mil toneladas de material reciclável comercializado em 2020. Isso dá uma média de 895 toneladas diárias recuperadas em 2020. A região Sudeste é a região mais representativa e teve aí 43,2% de representatividade da quantidade de material reciclado no ano, comercializado no ano. A gente teve um movimento sazonal, né, uma distribuição ao longo dos meses diferente esse ano por conta da crise do Covid. Então, em abril, a gente teve um menor percentual de recuperação de material por conta do início da crise, e isso foi
gradualmente se recuperando ao longo dos meses seguintes. Em termos de material coletado, o material mais representativo em termos de volume é papel, com 52, metade do total de volumes recuperados, seguidos de plástico, vidro, outros metais e alumínio. Aí a gente segue para o resultado em termos de faturamento. A gente teve o reporte de 375 organizações, com um total de faturamento de 159 milhões de reais com a venda dos materiais reciclados, o que dá uma média de 424 mil reais por organização no ano de 2020. O Sudeste segue sendo a região com maior participação, seguido da região Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. E aqui tem um resultado interessante, que é a distribuição em termos de materiais do faturamento, né? O que a gente vê é uma mudança de ordem da importância da representatividade dos materiais em relação ao volume que a gente viu agora no slide anterior. Então, o papel, que era o segundo em termos de volume, segue na liderança em termos de faturamento, seguido do plástico, que era o primeiro em termos de volume, depois de outros materiais, alumínio e vidro. Essa mudança de ordem de representatividades entre os materiais reflete os preços de cada material, que são distintos e que, portanto, fazem uma distinção entre volume e faturamento. Esses dois, o volume comercializado de material reciclável, ele tem uma grande importância, né? A reciclagem, ela tem diversos aspectos de importância, como já foi aqui apresentado pelo Dione, pelo Roberto, também pelo secretário, e uma delas é a contribuição para a redução de emissão de gases, né? Existem algumas metodologias para cômputo desse potencial de redução. A gente escolheu aqui uma metodologia internacional do UNFCCC e calculou e estimou quanto que esses 327 mil toneladas recuperadas no ano de 2020 equivalem em termos de potencial de redução de emissões. Isso deu 153 mil toneladas de CO2 que poderiam ser reduzidos com esse volume de material recuperado. E aí a gente pode seguir para finalizar. Como a gente viu ao longo da apresentação aqui, tanto nos números que o Dione e o Roberto trouxeram, quanto esses números que eu acabei de apresentar para vocês, que nem todas as organizações que a ANCAT acompanha reportam números, né? Tem esse levantamento anual das informações. Então, a gente fez uma estimativa com base nas organizações que têm informações, a gente estimou qual seria o resultado total da atividade das 1.850 organizações acompanhadas. E a gente teria estimado um volume recuperado de 943 mil toneladas de material, um faturamento estimado em 784,5 milhões de reais, responsáveis por mais de 50 mil, quase 51 mil catadores e catadoras responsáveis por essa recuperação e esse faturamento. E esse volume estimado total potencial, ele é equivalente a um potencial de mitigação de 442 mil toneladas de gás CO2 no ano de 2020. Bom, queria agradecer aqui a Verônica, né? E mais uma vez, né, Roberto, agradecer aqui ao Reciclar pelo Brasil, ao Dê a Mão para o Futuro, ao Recupera, à Coalizão de Embalagens, pois sem os dados e as informações dessas iniciativas, a gente não teria conseguido chegar nessas informações, que são informações muito importantes, estratégicas, não só para os catadores,
mas para o planejamento da implementação da Política Nacional de Resíduos. E, mais uma vez, né, e aí, Roberto, eu acho que é algo importante para a gente conversar com o secretário André, porque pode ter certificado, pode ter nota fiscal, pode ter o que quiser. Agora, tem que ter programa estruturante, né? Porque só comprar e vender certificado, aí não resolve o nosso problema, né? O mercado de certificado ele é muito bonito se ele tiver lastreado em nota fiscal vindo de cooperativa. E qual é a vantagem desses programas estruturantes que eu citei aqui? É que eles conseguem trazer esses dados que vocês viram aqui. Porque esses programas, a ANCAT, o Reciclar não compra nota. O Diamant Futuro não compra nota. O Recupera não compra nota. Os programas estruturantes da coalizão de embalagens não compram nota. Há relacionamento com as organizações de catadores. E chegar nessas informações, o Roberto sabe como ninguém, pela história de atuação que ele tem com a categoria, se não constrói relação de confiança, se não há relacionamento, não tem informação. Por isso que esses programas conseguem colaborar, né, Roberto, para a gente ter esse tipo de informação que a gente tem aqui. Só reforçando, né, Johnny, que de fato o verdadeiro programa, de fato, de logística reversa tem que ser medido, né, nas organizações de catadores, né? Isso é importante para a gente, né? Que a medição ela venha na organização de catadores e que as notas fiscais saiam da mão dos catadores, né? Do trabalho dos catadores. Então, estou totalmente de acordo aí com o que você colocou e comungamos da mesma, né, no mesmo copo. Faz tempo que a gente anda na mesma batida aí, né, Roberto? Trazendo as mesmas questões e por isso que nos orgulha tanto aqui os parceiros que estão aqui conosco. Só antes de passar para a Rose, passar só os 2 últimos vídeos aqui de parceiros nossos que estão que não puderam estar conosco e que vão também deixar sua mensagem, né? Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar então, o Instituto Pragma e a ANCAT pelo lançamento desse novo anuário, agora relativo ao ano de 2021, e trazer o quanto ele é importante, né, para a Coalizão Embalagens, as informações que são contidas nele. Como vocês sabem, a Coalizão Embalagens definiu como estratégia da implementação do seu sistema de logística reversa apoio às cooperativas em cima de ações que nós chamamos de estruturantes. Porque nós entendemos que só desta forma nós conseguiremos trazer adicionalidade de massa recuperada ao longo dos anos. Então, esse anuário, ele é hoje uma plataforma de muita informação para a nossa atuação, junto aos catadores e catadores de materiais reciclados, e é um documento estratégico para que a gente faça o planejamento nosso de recuperação anual. Como vocês sabem, nós temos uma meta que é anual e atualmente nós temos vários estados sendo regulamentados. Então, as informações contidas neles, nesse anuário, é importantíssimo no sentido de a gente criar um banco de dados para que a gente possa fazer o nosso planejamento de recuperação. Nós acreditamos que é essencial estarmos juntos, né, valorizando o trabalho dos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reduzir o impacto ambiental decorrente da produção desses resíduos ao meio ambiente e também trazer um trabalho mais digno para esses catadores e catadoras. Então, parabéns mais uma vez à Pragma e à ANCAT por essa iniciativa. Um bom trabalho a todos. Olá, nós da Abralatas gostaríamos de mais uma vez ressaltar a importância do Anuário da Reciclagem. Por isso, mais uma vez, nós estamos apoiando essa edição. Uma plataforma, uma maneira de trazer informações transparentes, completas, para que a gente possa ter uma ideia, uma dimensão de todos os catadores e cooperativas do Brasil. No nosso elo da economia circular, entender um pouco mais aonde está, quem são e quanto resíduo é gerado pelas cooperativas e pelos catadores através da plataforma do anuário, se torna algo indispensável para qualquer empresa e setor que hoje atua na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, mais uma vez, gostaríamos de registrar parabéns à Pragma e todos os parceiros que, junto conosco, têm o prazer de receber anualmente
essa importante consolidação de informações. Um abraço a vocês e um abraço também a todos os catadores e cooperativas brasileiras. Rose, com você, a gente vai agora bater um papo aqui com os nossos convidados aqui de bancada. Queríamos ouvir a Rose, o Rodrigo, a Gabriela e a Ana um pouco sobre o que vocês viram, o que vocês vêm tendo de experiências, né? E o que mais vocês acharem que pode colaborar, agregar aqui no nosso debate. Rose, por favor. Obrigada. Primeiramente, então, gostaria de agradecer a ANCAT e o Instituto Pragma por nos convidar, né, para participar do evento de lançamento do anuário, né, da reciclagem 2021. A BIPEC representa a indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, é coordenadora do programa e realiza o programa em parceria com a BIPLA, que representa as indústrias de produtos de limpeza e afins, e também a BIMAP, as indústrias de biscoitos, pães, bolos. A trajetória da BIPEC para a estruturação de um sistema de logística reversa no país, ela se inicia em 2006, né? Hoje já foi comentado, o que torna o programa DEAMAN de mais longa jornada no Brasil, e sempre respeitando os preceitos éticos de transparência, responsabilidade social, competência e respeito aos parceiros investidores. A nossa contribuição para o anuário da reciclagem 2021, ela foi primordialmente disponibilizar dados da plataforma de indicadores do programa DEAMAN, para que o anuário tenha cada vez mais um lastro considerável de dados e que possa aí, né, ter, então, essas análises socioeconômicas sobre o cenário da reciclagem no Brasil. Agora, entrando um pouquinho, vou fazer alguns comentários de alguns pontos, né, da apresentação. Então, sobre os dados apresentados nessa edição, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é o cenário atual, né? Se falou muito de pandemia. Então, estamos ainda, né, uma pandemia que está sendo vencida, mas ainda inspira cuidados. E isso nos leva a novos desafios na área de gestão de resíduos e de logística, principalmente para aqueles modelos que são ou pretendem ser estruturantes, comprometidos com os catadores e catadores de materiais recicláveis. Ainda sobre o período pandêmico, nós acreditamos que entender este momento como atípico, né, trabalho, toda a pesquisa que fizemos, significou um esforço conjunto em monitorar as cooperativas, levantar informações, analisar os dados relevantes e tentar reverter esse entendimento em treinamento para que as cooperativas conseguissem se adaptar ao novo contexto. Por isso, ficamos felizes em ter contribuído, né, para o anuário nesse entendimento sobre o cenário da Covid, como você, Johnny, falou. O Ricardo, né, participou das informações sobre a adoção de protocolos de prevenção ao contágio e situações de funcionamento das cooperativas e o comportamento no mercado nesse período. Quando percebemos pelo anuário que, por exemplo, 95% das cooperativas realizaram treinamentos de prevenção ao contágio, a gente lembra, né, o esforço junto aos técnicos locais que realizamos, e esse esforço se refletiu muito na adesão quase que total dos catadores ao uso de máscaras e luvas e da utilização contínua de álcool gel e de produtos de higiene, né? A gente acompanhou isso bem de perto. Percebemos ainda nesse contexto de pandemia agora um comportamento diferente de mercado, também já, né, que acabou de ser comentado. No primeiro quadrimestre registrou-se uma queda brusca no valor de venda dos materiais, e no final do ano esse mercado registra uma alta expressiva comparado aos valores de 2019. Mas aí entra o segundo fator de análise sobre o contexto pandêmico, um desafio que remete à cadeia de suprimentos no âmbito do aproveitamento das embalagens recicláveis. Então, com mais força do que nunca, percebemos que vem à tona os princípios da economia circular. Com mais força, né? Eu já vim falando de economia circular há muito tempo, mas acho que a situação pandêmica levou isso ampliou essa discussão. A cadeia de suprimentos, nesta nova economia, em que as indústrias aumentam cada vez mais o percentual
de recicláveis em suas embalagens, ela depende de uma base forte e regular de fornecimento de materiais. Então, a gente percebe hoje uma demanda das empresas associadas, né? Onde posso conseguir tais tipo de material? Então, essa cadeia de suprimentos tem a sua base prioritariamente nas cooperativas e associações de catadores. E contamos com esses empreendimentos para, né, conseguir aí resultados em grande escala. Portanto, nós entendemos que essa nova chamada da economia circular, num país como o Brasil, com forte demanda social, só faz sentido, eu já falei isso ano passado, né? Se for inclusiva. Ao observarmos pelo anuário que, apesar do papel ser o principal material das cooperativas, e representando aí foi 52%, né, de sua capacidade produtiva, o maior percentual de faturamento pertence aos materiais plásticos, com 44% de participação. Então, a nossa proposta, ou o nosso trabalho aqui é trabalhar em conjunto com as cooperativas para encontrarmos soluções para atender o mercado, que está demandando um aumento na coleta e venda de plásticos para suprir as cadeias de embalagem. Isso resultará em incremento no faturamento das cooperativas, né, considerando o valor dos materiais plásticos que são maiores. Teremos as cadeias de valor abastecidas e um retorno social importante, já que garante aí uma logística reversa com base nas cooperativas. Um outro ponto que acho que todo mundo tem ouvido muito, né? Do mesmo modo que a economia circular, hoje também ouvimos falar muito em ESG. É preciso entender que ESG, então, o ambiental, social e de governança, é uma jornada e não um destino. E, portanto, é preciso começar. E nós da BPEC e nossos parceiros começamos essa jornada há bastante tempo, ao longo de quase 2 décadas, trabalhando com temas que hoje são parte da agenda de ESG e, novamente, colocamos em destaque, não foi só, mas colocamos novamente em destaque o programa Dê a Mão para o Futuro. Então, como aprimorar resultados ambientais com governança, nós precisamos ter essa atenção de como aprimorar os resultados ambientais com governança responsável e não teria sentido, né, sem levar em conta os aspectos sociais em nossos projetos e programas. Acho que é isso. Eu acho que eu gostaria de comentar que essa questão do ESG e dos aspectos ambientais, né, que nós temos aqui uns grandes números em relação também às emissões, né, com base nos volumes que o programa recuperou desde 2013, né, bastante grande. Então, nós temos uma quantidade de CO2 equivalentes que deixaram de ser emitidos bastante significante. E com a parte de governança do programa e também a parte do trabalho junto às cooperativas de catadores. Não por acaso, em 2021, o programa de logística reversa Dê a Mão, ele foi novamente selecionado pela CEPAL da ONU como exemplo de uma iniciativa sustentável na área de geração e melhorias de condições de trabalho. As iniciativas que foram incluídas no documento da ONU, entre eles o Dê a Mão, mostram o impacto no emprego, no trabalho, na geração de renda, além de promover o desenvolvimento local, com a melhoria de renda dos trabalhadores, redução de desigualdades estruturais de gênero, de raça e geracionais. Então, por esse motivo, nós também consideramos bastante importante o anuário abrir as informações, né, e abriu, sobre o perfil socioeconômico dos catadores em questões tão relevantes como gênero, etnia, escolaridade e renda média. Parabéns a todos que trabalharam no anuário 2021. Contem sempre conosco e um ótimo final de ano e um 2022 com muita saúde para todos. Obrigado, Rose. Muito obrigado aí pela participação, todo esse envolvimento aí da BPEC, como sempre, né? É muito importante esse envolvimento da BPEC na história da logística reversa no Brasil, né? Com a inclusão dos catadores. Então,
a gente só tem que agradecer. Eu queria aqui cumprimentar também todos os catadores e catadoras, cooperativas aqui que estão, né, Johnny? Então, aqui todo mundo, legal, bacana, né? Então, todo mundo bastante motivados aí, tá? Queria já passar para o Rodrigo. Rodrigão, meu amigo, grande Rodrigo da Coca-Cola aí, passar para o Rodrigo aí, fazer suas considerações aí. Fica à vontade, meu irmão. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Obrigado, Roberto, Dione, Rose, Gabi. Estou muito feliz de estar aqui no meio de tantos parceiros de tantos anos, de tanto tempo e de tantas jornadas, né? Inclusive antes aí de Coca-Cola. Mas o que eu acho, o que eu anotei, eu fiz algumas anotações aqui para somar, para contribuir para a reflexão. Primeiro, eu tenho trabalhado hoje em 6 países e eu vejo o quanto o Brasil está avançado, eu vejo o quanto o Brasil está maduro, eu vejo o quanto os outros países gostariam de ter painéis como esse, né, que você tem sociedade civil, né, você tem movimento social, você tem empresas, né, de vários setores, governos, né, e eu acho que isso é legal, que mostra assim, a força e a resiliência de iniciativas coletivas, de iniciativas colaborativas, né, onde, né, um ou outro ator não derrubam, né, não afetam. Eu acho que assim, a soma ela cria um tecido muito forte que faz com que essa jornada, esse caminhar continue, né, mesmo enfrentando aí dificuldades, desafios. Então, o quanto é legal ver também que cada edição do anuário, além de fornecer dados, né, e esses dados são importantes para todos nós, dos nossos lugares. Importante para quê? Para saber onde que a gente pode ser mais relevante, o que avançou, o que não, onde que a gente tem que priorizar. Priorizar é priorizar tempo, é priorizar pensamento, é priorizar investimento, né, para o que realmente pode... claro, muita coisa é importante, precisa, mas o que pode fazer mais diferença nos momentos. E aí eu acho que o anuário ele também vai dando fotografias, né? Vai mostrando a história. Ele tem 3 anos, né? E essa história tem muito mais, mas eu acho que a partir disso você já consegue ver, né, as evoluções, os desafios que vão mudando e que vão evoluindo ao longo do tempo, né? O quanto eu como Coca-Cola falo agora, gostaria de ter essa rede, essa colaboração, esses dados nos outros países, né? Então a gente tem acompanhado isso, e isso eu queria parabenizar a todos, né? A gente aqui é parceiro histórico da ANCAT, ainda quando era desde movimento, da Avina há muitos anos, em água, em reciclagem, em outros países da América Latina, do Dione e de várias empresas que estão aqui. Então, obrigado, é um prazer estar aqui, e é um prazer ver todos esses setores discutindo juntos, né? Não vem do governo a solução, não é do governo a culpa, não vem das empresas, ou não é da empresa a culpa, ou enfim, eu acho que a importância da atuação de cada um, né? De quem produz, de quem emite, de quem coleta, de quem compra, de quem descarta, né? De quem desenvolve as embalagens, né? E aí, falando um pouco aqui de Coca, a gente tem, né, esse histórico, né, 92 o Sempre, 96 Reciclou ganhou, aí Coletivo Reciclagem, Reciclar pelo Brasil, né, hoje são 18 empresas, mas eu acho que não paramos aí, né? Eu acho que, além disso, como é que a gente está ampliando retornáveis, como é que a gente está melhorando o design das embalagens para não ter, por exemplo, coisas simples, para não ter embalagem de Natal dourada. Quem que lembra da Coca-Cola da PET dourada, né, super bonita e zero reciclabilidade, né, baixa lá embaixo. Então a gente não vê mais isso e não tem mais. São coisas que não retrocedem, né? E não retrocedem não é porque existe uma área de sustentabilidade, mas é porque essas ideias, esses conceitos, a cada vez mais vão passando por todas as pessoas, as áreas. Hoje é no técnico, no jurídico, no marketing, né? E cada vez mais a gente vai saber, dentre os diversos materiais, o que é mais circular, menos circular, mais reciclável, menos reciclável, o que eu posso fazer para incentivar uma cadeia, né? Como é que eu posso fazer para aumentar alguns preços, para aumentar o interesse, né, por esse material, melhorar a infraestrutura, né? A gente sempre fala, né, a Coca-Cola distribui 1 milhão de pontos de venda, né? Isso é super legal, mas pensando do lado de resíduo,
A gente está levando embalagens para 1 milhão de pontos de venda. Não são todos esses lugares que contam com uma cadeia, com uma rede, com uma infraestrutura, com uma indústria. Então, eu participei há 2 semanas atrás em Manaus, de um mutirão de limpeza de igarapés. É muito diferente a indústria e a cadeia de reciclagem em São Paulo do Amazonas. Quais são as soluções para lá? E eu acho que essa discussão coletiva é muito legal para a gente ir avançando todas essas iniciativas, né? Eu gosto muito de refrisar iniciativas pré-competitivas, né? A gente, empresas competem na gôndola, né? Competem na propaganda, na promoção, mas quando a gente está falando de neutralidade hídrica, quando a gente está falando de emissão de carbono, que eu achei bem legal, né, o anuário trazer isso, não é só sobre impacto social e ambiental, né, olha o impacto disso também para a questão climática, né, que todo mundo, né, também não retrocede, e a gente viu muito aí na COP. Então, é isso, assim, estamos aqui à disposição, estamos constantemente conversando, né, marquei semana que vem com o Dione, seguimos em parcerias aí com a Vina, temos conversado com o Roberto, com o Ed, com o Luiz, né, e com as empresas do reciclar, de como é que a gente segue evoluindo juntos. Então, contem com a gente, né, entrem em contato, nos provoquem, e nesse espírito de como é que a gente pode somar para fazer mais, e onde é mais necessário e diferente, a gente está aqui para isso. Então, obrigado e parabéns aí a todos. Sigamos juntos. Tudo de bom e parabéns. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por estar aqui com a gente. A Coca-Cola tem sido parceira do anuário desde o início, né? E tê-los aqui novamente é muito importante. Eu vou já, de imediato, passar a palavra para a Ana, né? A Ana Virgínia da Klabin. Klabin também é uma grande parceira, a gente tem conversado bastante, tem feito muitas coisas, né? A Gabriela, a gente conversa bastante também, é uma grande parceira. E aí, Ana, queria ouvir um pouco de você, porque vocês aqui, vocês têm um papel um pouco diferente aqui, né? As cooperativas, os catadores são os fornecedores de vocês. E talvez, eu até conversava, durante a pandemia, eu conversei muito com a Gabriela, né, que é uma das diretoras lá da Klabin, e eu acho que a indústria do papel, né, das embalagens de papel, papelão, acho que talvez tenha sentido como ninguém a importância dos catadores durante a pandemia. Então, a gente retratou dados aqui de 2020, queria ouvir um pouco os seus comentários. Boa tarde, Dione. Boa tarde, pessoal. Eu queria primeiro agradecer pelo convite em nome de Gabriela, né? Agradecer a Pragma e a ANCAT. Gabriela, ela não pôde estar presente, então ela pediu para eu vir representá-la. Então, assim, eu anotei várias coisas aqui que eu queria seguir. Primeiro, eu queria dizer para Rodrigo, antes que eu me esqueça, Rodrigo, pelo amor de Deus, não conversa só com o povo, não, conversa com a Klabin também, Rodrigo. Vem conversar com a Klabin, vai ser fantástico. Segue depois aqui, ó. Fica com depois certeza. Do pessoal. Valeu. Então, assim, falando um pouquinho da Klabin, a gente teve um desafio muito grande em 2020, que foi a aquisição da International Paper, né? A Klabin adquiriu, no ano de 2020, as operações de papelão ondulado da International Paper no Brasil. Então, a gente, com isso, vieram mais 3 fábricas. A gente vendeu uma e ficamos com 2, né? Então, ficamos com Franco da Rocha e Paulínia para reciclados. Então, a Klabin, praticamente, nós tínhamos 2 fábricas e nós passamos a ter 4. Então, assim, você adquirir para a gente foi uma grande alegria, mas foi motivo de grande preocupação também, porque a nossa demanda por matéria-prima também iria aumentar, né? E a gente veio acompanhando, enquanto associados da Empapel, enquanto membros da Empapel, a Klabin veio acompanhando ao longo das semanas esse fechamento, esse funcionamento, o que estava acontecendo nas principais cidades sobre coleta seletiva, que cooperativa estava funcionando, que cooperativa não estava. Então, assim, para a gente sentiu muito, foi muito impactante essa questão da pandemia na nossa cadeia, principalmente com relação aos catadores, e a gente sentiu, sim, de fato, que esses 90%, eles são muito, muito factíveis, de fato, esses 90% de volume de material reciclado, de passar na mão do catador, eles são muito factíveis, de verdade. Ele não é
número que foi inventado. Ele, de fato, a gente entende bastante o papel do catador nisso, né? E uma das grandes alegrias para a gente é a gente saber que entender esse problema, entender que esse fato ele existe, entender que o problema existiu principalmente nos primeiros meses de pandemia e ainda refletiu ainda em 2021, né? A gente ainda teve reflexo disso em 2021, e aí a Klabin, o nosso maior desejo hoje é se aproximar de fato das cooperativas, fazer com que as cooperativas de fato consigam vender direto para a Klabin. É difícil? A gente tem alguns entraves aí, que são alguns entraves fiscais, alguns entraves burocráticos de verdade, mas assim, a gente está disposto a derrubar essas barreiras para que cada vez mais cooperativas consigam vender para a Klabin direto, e não só para a Klabin. O entendimento da gente é fazer com que as cooperativas elas consigam vender direto para a indústria, para conseguir melhorar a renda dos seus cooperados e conseguir fechar esse ciclo diretamente, e principalmente com esse advento que você falou aí dos créditos de reciclagem, que as cooperativas elas consigam de fato emitir as suas notas fiscais de acordo com o que os programas de crédito de reciclagem preconizam, né? Então, anotei aqui alguns pontos que eu queria ver com vocês. Eu acho que elogiar primeiro pelo anuário, eu acho que a informação hoje em dia é ouro, né? Acho que a gente ter informação sobre um setor que ainda é carente de informações balizadas, informações que de fato são verdadeiras, né? Então, eu acho que é uma valiosa ferramenta para a gente seguir com isso e, cara, sigam com ele por muitos anos, porque está valendo a pena a gente estar utilizando, tá? Então, de fato, é uma ferramenta muito valiosa para a gente. E aí, voltando um pouquinho dos dados que vocês falaram sobre cooperativas, eu vi ali que 3% funcionaram normal, tiveram funcionamento normal as cooperativas, 59% parcial, e aí você via que o parcial era, eu estou indo para abrir mais ou menos a cooperativa, porque a maioria dos meus cooperados, eles estão afastados porque são um grupo de risco, e isso eu achei muito interessante, porque de fato, os que eram grupo de risco, eles foram de fato afastados, eles foram de fato protegidos, né, e 38% fechou. E quando a gente vai juntar que isso dá 97%, foi crítico, foi dramático para a gente teve uma redução muito grande de captação nesse período, e a gente sabe que o mercado de recicláveis ele é regido pela lei básica da economia, oferta e demanda, né? No que a gente tem uma maior oferta e uma menor demanda, isso aí vai calibrando o mercado. Quando a gente teve, por se tratar de um setor que foi considerado, e que de fato é considerado essencial, porque a gente estava produzindo embalagem, muitas vezes para alimentos, para produtos farmacêuticos, para produtos de limpeza, né? E aí a gente teve uma alta demanda por embalagens e uma redução quase total de captação por meio dos catadores. Então, assim, a gente teve um incremento de preços nunca vistos na nossa série histórica. Então, a gente teve, quando a gente for falar dos números de 2021, a gente vai ver que esses números, eles aumentaram ainda mais, né? Eles já foram ainda maiores. Então, assim, para a gente, deixou a gente muito preocupado, porque o intuito não era somente atender os nossos clientes, que na maioria das vezes eram clientes, sim, de indústria farmacêutica, de indústria de alimentos, mas atender também com qualidade, né? Então, a gente não podia deixar uma máquina parar, a gente não podia deixar por falta de matéria-prima. E isso para a gente foi bem crítico no ano de 2020, mas passamos, a gente tirou boas lições disso, e a gente vai seguir com essa aproximação que para a gente é muito valiosa com a ANCAT, com relação a toda a parte social, toda a parte de infraestrutura também de cooperativas de catadores, para a gente ter um mundo cada vez mais justo. Obrigada, minha gente. Mano, a gente que agradece aí, né? E eu, como catador de material reciclável nato, né? Desde os meus 18 anos de idade, né?
escutar isso da indústria para nós é o ápice, né? Que é isso que a gente sempre quis escutar e sempre queremos avançar na indústria nesse sentido de trabalharmos direto com a indústria, tá? Muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pela participação, muito obrigado por toda essa, né, energia boa que você traz para o área. Obrigada para vocês, boa tarde. Eu queria passar diretamente para a nossa grande parceira aí de datas, né, de muitos anos aí, que é a Avina, né? Queria passar um pouquinho aqui para a Gabi, né? Gabi da Avina aí, pudesse dar suas palavras aí. Gabi, fica à vontade, tá? Boa tarde. De Gabi, mas é Gabriela, né, Gabriela? Chama de Gabi, porque nós já temos um parceiro, né? Pode chamar de Gabi. Valeu, Gabriela. Isso mesmo. Boa tarde a todos, todos e todes. É uma satisfação estar aqui. Primeiramente, agradeço a parceria com a ANCAT, com o Instituto Pragma, né? E aí, pegando aí o bastão da Ana Romanelli, que conduziu essa agenda por 13 anos na Avina, né? Então, eu estou aí há 3 meses, eu agradeço imensamente a parceria, agradeço a Rodrigo também, nosso parceiro, Ana, Rose, e a todos e todas presentes, catadores e catadoras, é uma satisfação estar aqui. E eu agradeço por a parceria de mais um ano, né? A gente está há 3 anos apoiando, né, como parceiros aí no Anuário de Reciclagem, e como todos os que me precederam, né, e também todas as informações que a gente teve o privilégio, né, de saber e de receber aí dos resultados deste anuário de 2021, mostrou muito bem, né, o impacto, por exemplo, da pandemia no setor, né, como a Ana falou, a Rose e o Rodrigo, e mais ainda a importância do fortalecimento das cooperativas no sentido de promover o setor, né, do papel fundamental dos catadores e catadoras no setor, né, na cadeia de reciclagem, e a importância, né, eu acho que esses dados eles servem para políticas públicas, servem para as iniciativas das empresas, né, e serve muito para toda a sociedade da necessidade de união de esforços mesmo, né, de todos os setores para o fortalecimento do trabalho de catadores e catadoras. Eu vou passar um pouco pelo processo, falando um pouco de alguns dados, né? A Fundação Avina é uma fundação latino-americana, né, que promove a sustentabilidade a partir de processos colaborativos, gerando impacto positivo em grande escala com as alianças como organizações como a ANCAT e o Instituto Pragma. Este é o 3º ano desta parceria com a ANCAT, o Instituto Pragma, na publicação desta importante estudo, né, que mostra um pouco, né, traz dados fundamentais sobre a cadeia de resíduos sólidos no Brasil, com as informações atualizadas sobre o principal ator da cadeia de reciclagem do Brasil, né, um dos principais atores que são os catadores e catadoras de materiais recicláveis, né, que estão organizados em cooperativas, que é responsável por cerca de 90% da reciclagem de materiais no Brasil. A Fundação Avina, desde o início de sua fundação, busca fortalecer as associações e instituições e cooperativas conduzidas por catadores e catadoras, assim como fortalecimento, né, atualmente, através dessas alianças muito importantes das redes, né, de cooperativas, a melhoria das condições de trabalho, formação de redes de comercialização, e o fortalecimento da atuação do movimento de recicladores e de cooperados, de cooperativas, né, de catadores e catadoras no Brasil. Eu acho que é importante, acho que a Rose falou, a Ana também, é importante salientar os dados trazidos nesta publicação de 2021, que mostrou o impacto, né, que toda a sociedade brasileira teve com a pandemia, né, e que afetou de forma muito severa a base da sociedade, né, que estão também as cooperativas, né, no sentido de que se mostrou aí com a ausência de materiais em abril, né, o fechamento das cooperativas, né, e a falta de materiais, né, que impacta toda a cadeia. Aí a importância que a gente vê de fortalecimento do trabalho das cooperativas e dos catadores e catadoras, né.
É importante reforçar que a publicação mostra que em 2021, das 1.850 cooperativas mapeadas pelo anuário, com 651 cooperativas respondentes, né, que abarcou mais de 9.574 cooperados e cooperadas, a maior parte, 54% deste grupo é composto por mulheres, né, e 46% por homens, né. Aí a gente vê, né, que a nossa sociedade, né, a base desse problema estrutural, como a Rose disse, ele tem um forte impacto nas mulheres e nos negros na sociedade brasileira, né, como mostra também o anuário, né, com esses dados atualizados sobre as cooperativas e que mostra também um impacto maior neste setor também com a pandemia, né, com o aumento da desigualdade, aumento da pobreza. Se olharmos esses dados, provavelmente eles mostram que grande parte dos recicladores são chefes de família, né? E aí a gente vê que mulheres estão à frente, né? Onde a gente vê que no Brasil 35% das famílias são chefiadas por mulheres, né? E a maior parte por mulheres negras que fazem, que são a maior parte da população brasileira, né? 23% da população brasileira é de mulheres negras, que é o maior grupo populacional e que é mais impactado por efeitos da pandemia, pela pobreza, também desigualdade, né? A gente pode ver os dados aí que estão sendo mostrados esse ano, desse aumento da desigualdade, onde saiu recentemente que dados que mostraram que 705 mil homens brancos têm renda maior que todas as 33 milhões de mulheres negras brasileiras, né? Então, eu acho que faz parte também no sentido de que apoiar cooperativas e o trabalho dos recicladores também é uma dinâmica fundamental social, né, socioambiental, que também reduz a quantidade de materiais que vão para o meio ambiente, mas também reduz a desigualdade social no Brasil. Né? Desta forma, o anuário mostra, né, esses dados da reciclagem, esse importante serviço socioambiental, que é realizada por maioria feminina e negra, né, quando a gente tem 76% de catadores e catadoras entre pretos e pardos, né, e com ensino 73% com escolaridade até ensino fundamental completo. Aí a importância do que o Roberto falou, de apoiarmos também das organizações e das empresas, apoiarem também políticas públicas que visem, né, a capacitação, a educação, né, a inserção também por educação das cooperativas, dos cooperados, catadores e catadoras, né? Então, dentro desse processo. Eu acho tem vários dados que são interessantes, né, que mostram essa desigualdade e também a importância do trabalho dos catadores e catadoras na cadeia de reciclagem, né? Ainda assim, né, ainda que os catadores e catadoras sejam o maior grupo que também foi impactado pela pandemia, né, sofreram com os efeitos da pandemia, que maior parte parou suas atividades ou funcionou de forma intermitente, ainda assim, 895 toneladas de materiais recicláveis foram retirados do meio ambiente, né? Então, a gente vê que, pelas falas anteriores, né, e também pelos dados que foram mostrados, a importância que tem, não só para as empresas, para o setor, mas também para toda a sociedade, o trabalho que catadores e catadoras faz para efeitos de mitigação dos gases de efeito estufa, em relação a mudanças climáticas, mas também inclusão social, né, e desenvolvimento das regiões, das cidades, também geração de trabalho, né, e aí a gente vê a importância também de fortalecer esse trabalho para os catadores e catadoras terem direitos reconhecidos, direitos sociais e trabalhistas reconhecidos e garantidos. Então, eu encerro a minha fala agradecendo a todos e todas ao trabalho, parabenizando ao trabalho do Instituto Pragma e da ANCAT, né, e todos os parceiros envolvidos nesse trabalho, e a Fundação Avina reforça seu compromisso com o fortalecimento das organizações de catadores e catadoras e a sua luta hoje e nos próximos anos. Agradece a aliança de vocês e que a gente possa aí continuar contribuindo com a promoção da reciclagem inclusiva e também de todos os avanços aí necessários para o país, para a gente ter um projeto de país também que incorpore desenvolvimento social, econômico e ambiental. Agradeço. Obrigado, Gabriela, pela sua participação, pelas suas palavras. A Avina, de fato, tem uma
uma história muito bonita, muito comprometida, né, com a construção da Organização dos Catadores no Brasil, né? Tiveram algumas questões aqui levantadas, Roberto, muito relacionadas aí à questão dos dados do anuário, de quando vai ser liberado. Então, a gente quer informar para todos aqui que, a partir de segunda-feira, o anuário já estará disponível na própria página do anuário, que é anuariodareciclagem.eco.br, na página da ANCAT, que é ancat.org.br, e na página da Pragma, que é pragma.eco.br. Então, todos poderão acessar o relatório. Ele é um relatório mais denso, ele traz um conjunto de outras informações, ele traz também algumas análises, como eu falei, alguns dados mais aprofundados relacionados à questão da pandemia. A gente tem também um texto específico sobre a questão dos lixões. E aí eu queria, Roberto, como não tiveram grandes questões aqui que não possam ser respondidas diretamente no próprio relatório, que todos terão acesso, acho que passar um pouco para você, Roberto, para comentar, acho que aquilo que você achou importante aí das falas que a gente teve até aqui, né? Depois a gente só fazer uma saudação final para a gente poder encerrar aqui no nosso tempo previsto. Claro, claro. Na verdade, né, acho que essas falas elas vão de encontro, inclusive, a algumas, né, alguns comentários que eu vi aqui pelo site, né, pela programação aqui, né, e um pouco de encontro que o Rodrigo falou, né, eu acho que essa questão da unidade, né, a gente buscar sinergias, né, isso que a ANCAT, o Instituto Pragma e outros vêm fazendo, né, nós vamos fazendo com grande esforço, né, Johnny, em buscar, né, somar com todos, né. Temos aí conversar com todos, dialogar com todos e pensarmos em coisas juntas, né? Só assim que nós conseguimos. Só chegamos até onde nós chegamos aqui porque nós tivemos uma cabeça um pouco mais aberta, dizemos, olha, vamos construir juntos, né? Então, essa leitura da construção junta, né? Ela tá um pouco aqui relacionada aqui nesse encontro, né? O anuário é isso. Um anuário é o esforço, na verdade, de programas estruturantes que não ficaram dizendo, eu não vou entregar meus dados, né? Nós tivemos os programas estruturantes que falaram, olha, vamos aqui colocar esses dados aqui para a gente fazer uma boa amostra aí para essa publicação. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos, assim, em nome dos catadores e das catadoras, dos pretos, dos pardos, dos brancos e todos mais, né? A gente gostaria muito aqui de agradecer muito, né, cada um de vocês pelo apoio, pela parceria, né? E, enfim, contar que nós estamos juntos, estamos aí e esperamos aí, né, que em 2021, 22, quer dizer, a gente tenha mais publicações, né? Não só, né, o anuário é uma principal, mas que também possamos ter aí outras publicações aí que possam cada vez mais relatar a importância dos catadores aí em todo o Brasil. Rose, uma palavra final aí em 30 segundos. Poxa, eu não estava preparada. Tá bom. Não, eu acho que é significativo, né? A gente conversou lá no começo, o primeiro a gente não participou, e ele falou, não, eu acho que é importante que realmente a gente tenha todos esses dados consolidados, isso faz uma diferença incrível, né? E outra coisa que eu acho que em algum momento os estruturantes vão ter que conversar é também a respeito da verificação independente, de validação para evitar duplicidades, excludências. Eu acho que isso é um tema que a gente deveria estar conversando enquanto programas estruturantes. Deixo aqui esse é um tema para a gente conversar em 2022, né? Seja através de uma central aí de informação, a gente tem que ter esses dados para que não haja duplicidade, né, no uso da informação. Então, nós estamos vendo aí os estruturantes, eu acho que menos, mas eu acho que depois que sai do estruturante, e a gente vê essa tendência, né, dos certificados, eu acho que a gente tem que ter, não que não tenha que ter,
mas a gente tem que entender um pouco melhor e regular para que realmente a gente consiga ter essa adicionalidade e não estar somando, né, a mesma massa. Então, a minha sugestão para o próximo ano, mas enfim, para esse ano foi ótimo. Obrigada a todos. Rodrigo, uma palavra final. Bom, eu acho que a vontade, a sensação que me dá é que tem tanto conteúdo e tem todo esse histórico que me deu essa vontade de ver, né, ao longo dessas 3 edições o que mudou, e eu acho que a vontade também de aproveitar a riqueza desse trabalho para estimular diálogos, né? Então, usar o fato aí do anuário para provocar mais diálogos, né, específicos de governo, papel de empresas, desses movimentos colaborativos. Então, assim, ficou mais essa vontade, né? E como palavra final, obrigado, parabéns. Eu vi algumas pessoas aqui, acho que a Raquel falou, vamos conversar, então estou também à disposição, vou marcar com a Ana Virgínia, né? Correria do final de ano é pesada, mas janeiro já melhora, para todo mundo dar aquela respirada, então estou aqui à disposição também. Obrigado e parabéns de novo para todos. Ana, palavra final para a gente. O ano acaba com o anuário, com a divulgação do anuário de reciclagem da ANCAT, né, Rodrigo? Então, o ano está acabando agora. Exatamente. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de vir conversar com vocês, dizer que as portas estão abertas para o diálogo aqui na Klabin, que, de fato, não é conversa para encher linguiça aqui, que, de fato, a gente quer trabalhar com as cooperativas, a gente está disposto a analisar e a estudar, de fato, para que vocês sejam uma grande parcela dos nossos fornecedores. Tá? Então, queria desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2022 seja um pouco mais calmo do que foi 2021 para a gente, que seja um pouco mais justo e que a gente possa se encontrar de novo ano que vem, tá? Obrigada. Obrigado. Gabriela. Agradeço a parceria, agradeço a todos e todas presentes, é uma satisfação fazer parte deste 3º anuário, e eu só desejo que mais parcerias como essa e a articulação entre os setores, né, sociedade civil, empresas, poder público, se fortaleça cada vez mais nesses programas estruturantes, como a Rose falou e todos falaram, todos e todas, e a gente só agradece e desejamos que em 2021 existam muitas parcerias aí de integração, focando nos problemas essenciais, né, na produção de dados e aí nessas parcerias que visem o fortalecimento da cadeia de resíduos sólidos, sobretudo com o fortalecimento do trabalho de catadores e catadoras. É uma satisfação, eu agradeço, parabenizo a todos e todas por esse excelente trabalho. Muito obrigada. E um Feliz Natal e próspero Ano Novo aí, com muitas parcerias e avanços aí para para a cadeia de resíduos e para todos, né, para o Brasil todo. Muito obrigada. Johnny, me dá só uma palavrinha rápida. Não é cumprimentar mesmo e agradecer, e, na verdade, a 3 atores muito importantes também, que são parceiros nossos, né, que, mais uma vez, você até mencionou várias vezes também, que é o Movimento Nacional dos Catadores, né, que é a primeira grande articulação, né, de toda essa organização dos catadores, e a Unicatadores, né, e também a Unicopas, né. Eu queria aqui, publicamente, agradecer esses 3 atores que são muito importantes em todo esse processo. Obrigado, Johnny. Bom, pessoal, então, a gente encerrando aqui, queria agradecer a todos vocês, né, por essa parceria importante desse ano. Acho que foi mais um ano difícil para todos nós, mas a gente enfrentou ele com muita coragem, né? Eu, aqui na Pragma, tenho muito orgulho da gente ter esse acumulado de trabalho aí com a ANCAT, durante 6 anos num processo, contribuindo com um processo de reestruturação e de ampliação da atuação da ANCAT, que hoje ocupa um papel importante no país. A gente desenvolveu muita coisa aqui também na Pragma, né, atendendo hoje muita gente e mantendo o nosso compromisso, que é um compromisso de quem trabalha também há mais de 25 anos com essa agenda, né,
É uma agenda difícil, óbvio, né? Não é, Rodrigo, a gente costuma dizer, se alguém quer ganhar dinheiro, não é aqui, aqui tem muito trabalho para fazer e tem que vir com a cabeça de compartilhar, né? Nós aqui na Pragma temos defendido um modelo de atuação que a gente está dizendo que precisa ter ética de mercado, precisamos ter ética de mercado, o mundo exige isso da gente hoje. Nós temos um pequeno desafio pela frente, que é salvar um planeta. Só isso. Os estados estão se reposicionando. A gente nunca viu o governo dos Estados Unidos, por exemplo, ter a dimensão que está dando para a agenda ambiental. A gente viu as discussões que tiveram agora em Glasgow, né? Não é uma agenda de um setor, não é uma agenda de uma empresa, não é uma agenda de um governo, é uma agenda colaborativa. Se a gente não tomar consciência disso e permitir que a ideia de que esse pedaço é meu, aquele espaço é do outro, quem continuar reproduzindo isso vai ficar para trás, porque o trem que partiu, ele parte com uma outra concepção, a concepção da colaboração, da integração, do compartilhamento, do ganha-ganha. Não dá mais para ganhar sozinho, todo mundo tem que compartilhar resultado, e nós temos que garantir, sim, que nesse crescimento da cadeia, que outros players estão surgindo, né? E a gente não tem como controlar isso, como qualquer setor econômico. Quando um setor econômico cresce, outras iniciativas vão surgir. Agora, nós temos compromisso aqui, nós temos um desafio, que é de garantir que os catadores cresçam junto. O que nós não podemos admitir é que outros players se posicionem no mercado e que os catadores fiquem para trás. Isso a gente não concorda, né? Então, acho que esse é o nosso desafio aqui. Tem muita coisa, viu, Rose, para fazer no ano que vem. A Rose trouxe o assunto aqui. Acho que é importante, Rose. A gente já está vendo surgirem iniciativas aí que buscam cruzar os dados, que buscam verificar se não há colidência entre notas fiscais. A gente está vendo isso acontecer, isso é muito positivo, né? Deamão já avançou nesse sentido, outros programas já avançaram nesse sentido. Então, quem não tem nada para esconder vai querer cruzar a informação. Por isso que esses 3 programas estão aqui. São programas que não têm nada para esconder. Por isso que a coalizão está aqui. A coalizão não tem nada para esconder, né? Então, transparência, compromisso, mudança de consciência, mudança de cultura. É isso que eu espero de 2022, viu? E termino muito bem o ano aqui, com amigos, parceiros de longa data, com vocês. Desejo a todos aqui um bom Natal, um bom final de ano, que possamos, esse ano, compartilhar com as nossas famílias, com os cuidados necessários, usando máscara, álcool gel, mantendo o distanciamento. A pandemia não acabou, gente. Vamos ter um pouquinho mais de paciência, que talvez, se tudo der certo no final do ano, a gente pula carnaval junto, mas vamos com calma, porque se não for esse carnaval, outros terão. Então, muito obrigado a todos e todas aqui presentes, e que 2022 permita que todos nós possamos continuar andando juntos, aí de mãos dadas, porque os nossos objetivos são nobres e comuns. Muito obrigado, gente. Obrigada. Tchau. Obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos. Obrigada. Tchau, boa tarde. Bom fim de ano a todos. Tchau, tchau. Tchau.